Hoje, dia 20 de maio, dia de São Bernardino de Sena. O século XV foi dos grandes pregadores populares. Os mais famosos, como São Vicente Ferrer e São João de Capistrano, percorriam a Europa inteira pregando penitência e ameaçando com grandes castigos se não se operasse uma reforma radical dos costumes. Enormes multidões se reuniam nos templos ou nas praças públicas para escutá-los e procissões penitenciais sacudiam as consciências até o fundo. São Bernardino é o mais ilustre desses pregadores populares na Itália. Nasceu em Massa Marítima, no mesmo ano em que faleceu outra grande santa de Sena, Santa Catarina, em 1380. Órfão de pai e mãe aos 6 anos de idade, voltou a morar na cidade natal dos seus pais, Sena, sendo acolhido por suas tias, que lhe incutiram profunda piedade e entranhada devoção a Nossa Senhora. Aos 22 anos recebeu o hábito franciscano no convento de Sena, sendo ordenado padre em 1404. Naquele tempo havia entre os franciscanos um movimento rigorista denominado Observância, que tinha preferência por conventos pequenos para facilitar a prática de pobreza mais estrita, conforme o exemplo de São Francisco. Bernardino ia tornar-se um dos grandes dinamizadores da observância e, em 1483, foi eleito vigário-geral de todos os conventos que seguiam esta regra. No entanto, sua atividade estendeu-se muito mais fora dos conventos, fora da história interna da ordem franciscana. Os contemporâneos conheceram-no, sobretudo, como insuperável apóstolo e pregador da Itália. Bernardino tinha 35 anos quando deu início às pregações populares que continuaria até a morte, tornando-se o mais conhecido pregador italiano daquele século. Em suas andanças apostólicas, percorreu praticamente toda a península italiana. Segundo o gosto do tempo, Bernardino, em suas pregações, apelava também para as cenas dramáticas. Em Florença, um dos polos da corrupção e das rivalidades populares, após suas pregações, uma grande fogueira erguida em praça pública reduzia a cinzas os livros obscenos e os objetos das vaidades femininas. As guerras particulares entre as pequenas cidades-estados tiveram em São Bernardino inimigo ferrenho e duro, erguendo-se como grande pacificador. 2 grandes partidos martirizavam a Itália há mais de um século, os guelfos e os gibelinos, provocando intermináveis conflitos. Bernardino, em plena praça pública de Florença, sede principal dos 2 partidos, dizia ao povo: "Dizei-me o que é partido? Ele é cruel divisão entre cidadão e cidadão. É separação como um corte na cidade. O que é caridade? Reunir um ao outro. É isso que nos ensina Jesus." Uma das características de sua espiritualidade era o amor ardente ao nome de Jesus. Por toda parte levava a devoção do nome de Jesus, cujas iniciais JHS ele costumava mostrar num quadro que trazia consigo. Ainda hoje se podem contemplar as iniciais do nome de Jesus gravadas no alto dos palácios comunais em várias cidades da Itália por ele percorridas, assim como gravuras sobre metal nas portas das casas. São Bernardino de Sena só deixou de pregar ao povo quando, muito doente, foi levado para o convento de Áquila,
onde veio a falecer no dia 20 de maio de 1444, com 64 anos. A admiração causada pelo eminente pregador aos seus contemporâneos recebeu a sagração de Deus e da Igreja, pouco depois da morte, ao ser canonizado. Ó Deus, que destes ao presbítero São Bernardino de Sena ardente amor pelo nome de Jesus, acendei sempre em nossos corações a chama da vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bernardino de Sena, rogai por nós.